Graça e paz seja multiplicado. Aqui quem vos fala é o pastor José Wilson. Nós em mais uma gravação na pré-aula, lição de número 12, que tem como título: A igreja tem uma natureza organizacional. O textual está inserido na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 5, que nos diz o seguinte: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidades e cidades estabeleces presbítero, como já te mandei. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. É bom a gente aproveitarmos aqui e deixar isso bem definido, né? Porque nada funciona se não tiver uma organização. Então é bom você, amigo, professor, você, amigo leitor, né? Nosso amigo aí, seguidor do nosso canal, você enfatizar aí bem essa verdade prática. A leitura diária, ela enfatiza bastante a respeito, detalhadamente a respeito do ministério da igreja, né? Como no caso dos presbíteros, como também a respeito de assunto doutrinário. É preciso, em Atos capítulo 15, nós podemos observar que lá houve o primeiro concílio de Jerusalém, buscando uma solução, né, para alguns assuntos doutrinários. Nós vimos também que constantemente o apóstolo Paulo se envolvia em campanha pela ação social, tentando suprir a necessidade dos nossos irmãos judeus, né, de Jerusalém. Nós temos lá na carta a Coríntios, nós temos, por exemplo, a comissão ética, quando Paulo chama a atenção da igreja a respeito de um caso bem complicado ali de fornicação e adultério. Nós temos também uma tesouraria, isso você pode conferir lá na primeira carta a Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, e também Paulo enfatiza a respeito da secretaria da igreja, fazendo uma recomendação aos irmãos ali em Roma, ok? O texto, nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida na carta a Tito, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Nós não vamos ler aqui para a gente poder ganharmos tempo, né, dentro dessa lição. E antes que eu me esqueça, não esqueça de dar o seu joinha, fazer o seu comentário e compartilhar também com um amigo, um vizinho, um parente, um amigo de trabalho, sobre esse trabalho, nos dando um suporte aí, ok? E para a gente entrarmos aqui na lição, nós podemos observar aqui que a introdução ela é bastante sugestiva, principalmente para nos trazer soluções para algumas dúvidas dos dias atuais, né? Então a introdução diz o seguinte: estudaremos aqui a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Esta é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. Por isso, a partir do ensino bíblico a respeito da natureza da igreja, teremos a oportunidade de refletir sobre o contexto atual que muitos procuram negar a natureza
organizacional do corpo de Cristo, como se houvesse uma impossibilidade de julgar organismo e organização. Qual a diferença entre essas duas palavras? Por que se faz necessário lidar com essa questão? E nós trataremos aqui dentro dessa lição esses dois requisitos básicos para a igreja funcionar e funcionar bem nesses últimos dias, ok? Dentro dessa lição, nós temos aí 3 objetivos. E quais são eles? Primeiro, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. A ilha de Creta, a igreja começa ali, tem o seu princípio, e tudo que tem um começo se faz necessário de uma boa organização, porque crescer, né, sem uma administração, o negócio não vai dar bom, não. Segundo objetivo, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. Terceiro, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Então, é bastante importante a gente destacar que a igreja é uma instituição divina, criada por Deus, edificada por Cristo para ser um testemunho vivo do reino de Deus dentro deste mundo. Por isso, essa instituição torna-se tanto orgânica quanto organizacional. Sua origem não é deste mundo, mas sua atuação se encontra exatamente neste mundo. E eu acho interessante que na oração sacerdotal, Jesus vai pedir ao Pai, intercedendo pela igreja, e ele faz um apelo, né? Não para que tirasse a igreja do mundo, mas para que o Senhor pudesse guardar a igreja neste mundo. Ok? Vamos para frente? Nós temos aqui também a sugestão de método. É bastante importante você, professor, destacar aí juntamente com seus alunos que você inicie perguntando o que a classe entende sobre organismo e organização. Preste atenção em suas respostas e depois você faça a conciliação entre organismo e organização. E antes de nós entrarmos no nosso comentário aqui da revista, eu quero chamar a sua atenção para um texto aqui no Ensinador Cristão que nos chama bastante atenção e você pode compartilhar juntamente com a sua classe. Me ouça, por gentileza. A Igreja de Cristo é um organismo vivo com propósitos espiritual neste mundo. Porém, requer uma organização. Há grupos que argumentam que a igreja não deve se institucionalizar, pois isso retira dela sua identidade espiritual. Entretanto, essa é uma afirmação equivocada. Por quê? Jesus ensinou os seus discípulos acerca da necessidade de organização para a pregação do Evangelho. Foi assim quando enviou de 2 em 2, ou mesmo quando ordenou que a multidão se assentasse sobre a relva antes de operar a multiplicação de pães e peixe, registrado em Mateus. Com o surgimento da igreja, não fazia sentido que os discípulos pregassem o evangelho sem organização. Naquele contexto, os irmãos se reuniam nas casas e em cada lugar havia líderes responsáveis pela instrução da palavra de Deus às congregações. A formalidade institucional sempre existiu.
mesmo que de forma menos robusta, como é notado atualmente. O Stanley Orton, na sua teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal da CPAD, discorre sobre 3 tipos de governos eclesiásticos. Quais são eles? Primeiro, a forma episcopal de governo eclesiástico é normalmente considerada a mais antiga. O próprio título é derivado da palavra grega episkopos, que significa supervisor. A tradução mais frequente desse termo é bispo ou superintendente. Os que apoiam essa forma de constituição eclesiástica acreditam que Cristo, como cabeça da igreja, tenha confiado o controle de sua igreja na terra a uma ordem de oficiais chamados bispos, que seriam sucessores dos apóstolos. A forma presbiteriana, que é a segunda, de constituição eclesiástica, deriva do seu nome do cargo e funções bíblicas de presbítero ou ancião. Esse sistema de governo tem um controle menos centralizado que o modelo episcopal. Confia na liderança de representação. A terceira forma de governo eclesiástico é o sistema congregacional. Conforme sugere o nome, seu enfoque de autoridade recai sobre o corpo local de crente. Entre os 3 tipos principais de constituição eclesiástica, é o sistema congregacional que mais controle coloca na mão dos leigos e mais se aproxima da pura democracia. Deus é organizado e estabeleceu a disciplina, a prudência e a organização desde o princípio de sua criação. Foi assim lá no Jardim do Éden, quando ele dá a responsabilidade a Adão de pôr em ordem os nomes dos animais. Na saída dos hebreus do Egito, lá em Êxodo 14, uma peregrinação e entrada dos hebreus na Terra Santa, Deus já começa a estabelecer, organizar as coisas ali para que não fujam do controle. Bem como na organização do reino de Israel, em 1 Samuel capítulo 8, quando na escolha por Saul, o Samuel vai falar a respeito quais seriam as leis que regeria esse processo agora de monarquia. Logo, era apropriado que na organização da igreja primitiva, esses mesmos princípios fossem aplicados. Então, é importante que a igreja atual preserve o mesmo compromisso com a organização para a realização de um trabalho com excelência. Ok? Então, é muito importante, né, os dois fatores, tanto organismo como organizacional. Ok? Então veja bem, vamos entrar aqui então na introdução da nossa lição. A palavra-chave é organização. Fica difícil, né, irmãos, uma coisa funcionar se não for bem organizada, né? Então foi por isso que quando você vai para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós podemos observar que o nosso Jesus foi muito organizado, deixou os discípulos bem inteirados sobre essa responsabilidade com a igreja, não somente pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho bem organizados, ok? Então a introdução nos diz o seguinte: a Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo.
A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, o primeiro tópico, vamos lá? O primeiro tópico é o seguinte: quem é Tito? E quais são as igrejas que ele vai agora ter a responsabilidade de administrar? O apóstolo escreveu a Tito estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito tem um título. Paulo o chama de verdadeiro filho, meu verdadeiro filho. Expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Porém, Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, porém aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas e 1 em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome, foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E é bom lembrar que o significado, o conceito da palavra companheiro, você sabe qual é? Companheiro significa aquele que acompanha na eira. Então, por isso deriva a palavra companheira, companheiro, ok? E ele foi um grande ajudante de Paulo em Roma e em Nicópolis. Tito também foi pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar, quer dizer, pôr em ordem as coisas que ainda faltavam. E também uma outra coisa, também para estabelecer presbíteros de cidades em cidades. É importante, os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Porém, ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Isso você pode averiguar lá em Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou o Tito em Creta. Terceiro ponto, Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, com uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora. Por quê? Porque a igreja estava em desordem. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado lá no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. E é interessante destacarmos que um outro problema ali era que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. O que nos chama a atenção aqui é que a carta de Tito parece que é tão atual nos dias de hoje, irmãos, que se você reparar bem, nós estamos vivendo situações semelhantes, né? Nós estamos vivendo algumas pessoas, alguns mercenários, alguns rebeldes, alguns provocadores de divisão, tem se destacado em nosso meio, né? Mas agora aqui o Tito tem uma responsabilidade de lidar com essa questão
e deixar isso tudo bem solucionado, ok? Então a sinopse desse primeiro tópico é o seguinte: o apóstolo Paulo colocou o título como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja de Creta, ok? Então, vamos para o segundo ponto? Segundo ponto, antes de nós entrarmos nele, eu queria também pedir para você, professor, atentar para o auxílio bíblico, né? É um excelente conselho aos nossos professores para que possam destacar. Ordem na igreja em Creta. A carta de Paulo a Tito é breve, porém é um vínculo importante no processo de discipulado, ajudando um jovem a tornar-se um líder da igreja. Ao ler esta carta pastoral, você aumentará seu conhecimento em relação à organização e à vida da igreja primitiva e encontrará princípio para estruturar as igrejas contemporâneas. Mas aprenderá também como ser um líder cristão responsável. Pesa sobre nós esse compromisso. Paulo exige ordem na igreja e um viver correto em uma ilha conhecida pela preguiça, glutonaria, mentiras e maldade. Os cristãos devem ser autodisciplinados como indivíduos e devem ser ordeiros como pessoas que formam um corpo, a igreja do Senhor. Precisamos obedecer a esta mensagem em nossos dias. Quando a disciplina não é respeitada ou recompensada pela nossa sociedade, embora outros possam não apreciar nossos esforços, devemos viver uma vida íntegra, obedecer ao governo e falar com prudência. Devemos viver unidos e pacificamente na igreja e sermos exemplos vivos de nossa fé para a sociedade contemporânea. Então, eu achei muito interessante, pediria a você que pudesse dar um destaque, né, nesse auxílio bibliológico aqui que a revista do professor nos proporciona, ok? Segundo ponto, a institucionalidade bíblica da igreja. E qual é a instrução paulina? A instrução paulina é a seguinte: Tito, não se restrinja a uma estruturação ministerial. É preciso estabelecer presbíteros de cidade em cidade, instruir os líderes durante a carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo isso. E o Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e os diáconos, conforme quando escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta era reflexo da cultura da região. Era um problema cultural. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, por isso que a instrução, Paulo instrui a Tito a ser enérgico nessa parte, né? A fim de poder trazer soluções práticas para o ministério. A igreja como instituição. Podemos definir o organismo como uma forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou o estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de retornar
ou de tornar instituição, significa estabelecer organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo e desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. E o que isso significa? Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local, horário e ordem no culto. Isso nós podemos ver na igreja que mais deu, vamos dizer assim, né? Ocasionou a Paulo um cuidado especial, que foi a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, por exemplo, nós podemos ver aí que foi uma igreja muito problemática. Porém, quando você vai para a segunda carta a Coríntios, você vê o Paulo agora usando um tom mais suave de exortação à igreja de Corinto. E aqui nós podemos ver que a reunião de ministério para a consagração de presbítero, segundo o contexto da época, de uma igreja emergente, foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, onde em Atos capítulo 15 nós podemos ver a primeira convenção dos obreiros ali, né? Iniciado pelos apóstolos. As igrejas dispunham de serviço social para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam deste assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, para poder resolver problemas doutrinários, problemas disciplinares, e também a tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas. Então, não dá para ser só uma instituição, né? Ela precisa também ser bem organizada. Sinopse desse segundo tópico aqui é o seguinte: a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Ok? Então veja bem, qual o propósito da ida de Tito para Creta? Confere aí no seu auxílio bíblico. Tito, um grego, era um dos cooperadores mais confiáveis de Paulo. O apóstolo Paulo enviou Tito a Corinto em várias missões especiais para ajudar a igreja em suas dificuldades. Paulo e Tito também viajaram juntos para Jerusalém, conforme podemos observar lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 3. E Creta, no capítulo 1 de Tito, versículo 5. Paulo deixou Tito em Creta para liderar as novas igrejas que surgiram na ilha. A última vez que Tito é mencionado por Paulo, sabe onde é? É em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. A derradeira carta registrada de Paulo. Tito tinha habilidades de liderança, então Paulo aproveitou, deu-lhe a responsabilidade de liderar, exortando a usar bem suas habilidades. Paulo havia designado presbítero em várias igrejas durante suas viagens, conforme registrado em Atos capítulo 14, versículo 23. Ele não poderia permanecer em cada igreja, mas sabia que estas novas igrejas precisavam de uma forte liderança espiritual. Os homens escolhidos deveriam liderar as igrejas, ensinando-as a sã doutrina, ajudando os crentes a amadurecer espiritualmente e equipando-os para viver para Jesus, apesar da oposição que surgiria logo em seguida, ok? Então, o segundo ponto aqui, o segundo texto, nos diz o seguinte: a questão atual, né? Organismo e organização. Quais a diferença? A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnam para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar
e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entendem é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo, mas, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, conforme Mateus capítulo 22, 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Segundo ponto, a experiência pentecostal. O que ela proporcionou à nossa igreja atual? O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionalista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Mas estão equivocados quanto a isso, irmãos. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Nós temos aqui um exemplo que foi Charles Fox. Aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente, até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história. E foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Então, veja bem, o terceiro ponto, é necessário organizar. Por quê? Porque sim, em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parma e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. E dessa forma trazer soluções para questões de ordem domésticas, internas e externas. Eu quero abrir aqui um parênteses e dizer aqui, tem alguns irmãos que se julgam espirituais, que eles acham que a igreja ela precisa ser movida só através de oração, meditação na palavra, evangelismo. Amém, glória a Deus, a igreja precisa disso, precisa. Mas a igreja também precisa ser organizada. Sem contar que ela também tem um compromisso com o governo da terra. Por isso, nós precisamos cumprir com as nossas obrigações como igreja. A igreja, ela também, ela declara imposto de renda, ainda que ela é isenta, mas precisa, declarar imposto de renda, precisa cumprir ali com algumas taxas que o governo exige. Então, a igreja, ela precisa ser organizada. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a CGADB, a CONAMAD, a Comadif, a Confradesp e Companhia Limitada. Então, veja bem, organismo
e organização não são excludentes em si, mas necessárias para a missão da igreja aqui na terra, ok? Então veja bem, antes da conclusão, é bom a gente também fazer a aplicação desta lição. Qual é a aplicação, pastor? Organismo e organização não são excludentes em si. Como membros da Igreja de Cristo, devemos o equilíbrio bíblico de ser uma igreja orgânica e viva, de modo que sua organização honre a Bíblia e a natureza do reino de Deus. Então vamos para a conclusão? Nós queremos ser breve nessa lição aqui, nós já estamos encerrando. Essa é a 12ª lição, lições preciosas para a nossa vida, para a nossa edificação espiritual, né? A conclusão diz o seguinte: é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário. Por isso, ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos aqui na terra, conforme registrado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Ok? Então espero poder ter ajudado você aí nessa lição, que você possa fazer bom uso, né, dessa palavra, e nós possamos encerrar o nosso trimestre aí, né, bem sucedido na nossa carreira da fé. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e fica na paz. Até a próxima. Deus abençoe.